Fala galera, Igor na área, tudo bem com vocês? Hoje eu estava aqui pesquisando uns vídeos aqui para me reagir. Eu achei um vídeo aqui muito interessante. Eu ainda não assisti ele e eu vou assistir ele com vocês. Vamos ver aqui, né? Vou colocar para gravar aqui agora. Galera, não se esqueçam antes de curtir, antes de seguirmos para o vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal para ajudar o meu vídeo a estar chegando a mais pessoas e estar fortalecendo o meu trabalho, beleza? O nome desse vídeo é Encontros Perturbadores em Florestas, Arquivo Obscuro, esse canal aqui. Curtam o vídeo do cara, vão lá no canal dele, se inscrevam no canal e vamos dar o play nesse vídeo. Vou tomar meu café aqui. O The Hunting Public é um canal de caça no estilo Faça Você Mesmo, cujos membros estão situados no estado do Missouri. Galera, eu nunca pratiquei caça, será que é legal? Eu acho que eu começaria com aqueles pratos, né? Joga o prato lá no alto e... Missouri, nos Estados Unidos. O conteúdo do canal é demonstrativo e tem como foco caçadores iniciantes ou com pouca experiência. Por isso, quase todos os vídeos seguem um formato bastante parecido. Os caçadores vão até diferentes áreas, analisam o terreno, localizam o... Pô, galera, olha essa música que eles colocam, essas músicas assim já dá aquele clima de tensão, né? Antes mesmo do vídeo começar. Eu gosto desse canal aqui, achei bem interessante como ele narra o vídeo e coloca essas músicas assim de fundo. Animal, e concluem a caçada, explicando detalhadamente o raciocínio por trás de cada decisão tomada ao longo do processo. O vídeo, gravado no dia 25 de setembro de 2022, deveria seguir exatamente esse mesmo padrão. Dois dos apresentadores do canal, Ted e Nick, estavam caçando com arco e flecha em uma área de terras públicas no próprio estado onde moravam. Para eles, era apenas mais uma gravação comum. Os caras parecem que levam a caça a sério, né? Os caras estão até camuflados. Olha esse arco e flecha aqui dos malucos. Daquelas feitas dezenas de vezes antes. O que eles não imaginavam era que aquela atividade seria interrompida por um dos encontros mais perturbadores que já viveram em meio à natureza. O incidente aconteceu por volta das 18h45, enquanto os dois estavam escondidos em uma árvore, aguardando a possível passagem de um cervo. De forma completamente inesperada, eles começaram a ouvir algo que soava como frases de desespero. Pô, galera, se eu estivesse na mata, qualquer som que eu escutasse ali, eu acho que eu ia ficar sempre atento. Porque você vai para uma mata, né? Você já automaticamente entende que é um ambiente hostil. Não é que é hostil, né? Mas é um ambiente que você tem que estar sempre atento. Vindos de algum lugar no meio da floresta. Galera, vocês escutaram? Por que você está fazendo isso? O som era claramente humano, impossível de ser confundido com qualquer animal da região. Durante 30 minutos, os gritos continuaram ecoando pela mata, ficando cada vez mais desesperados, agressivos e difíceis de interpretar, assumindo um tom que os próprios caçadores descreveriam depois como completamente maníaco e assustador. Caramba, esses gritos assim realmente chega a dar uma arrepiada aqui. Me lembrou do primeiro filme um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando eu era criança, e o filme era muito macabro, era Todo Mundo em Pânico. Eu sei que eles se passavam na floresta e eram uns malucos caçadores, só que eles eram canibais e eles caçavam as pessoas. Vou dar play aqui, vamos continuar. Como se tudo aquilo não bastasse, a situação se tornou ainda mais grave
quando eles começaram a ouvir vários disparos de arma de fogo vindo da mesma direção dos gritos. A impressão que eu tive no vídeo foi também que estava passando um avião. Será que o pessoal que passou nesse avião também, será que eles não escutaram, não? Naquele momento, o cenário menos alarmante poderia indicar que alguém estivesse sendo atacado por algum animal, um urso, por exemplo, e tivesse se utilizado de gritos e posteriormente de uma arma para se defender. No entanto, essa hipótese foi rapidamente descartada. Entre os gritos, algumas palavras começaram a se tornar compreensíveis. A voz gritava por ajuda e algumas frases indicavam se tratar de uma situação inquietante envolvendo mais de uma pessoa. Tá doido. Depois dos disparos, as frases ouvidas se tornaram ainda mais perturbadoras e a voz chegou a acusar explicitamente alguém, ou um grupo de pessoas, de ter aparentemente assassinado uma mulher. De repente, a voz parou de gritar e os caçadores... Cara, isso é cabuloso, né? Às vezes a gente fica pensando no sobrenatural, mas a maioria dessas coisas que acontecem é o ser humano, né? A ruindade do ser humano. Será que esses caras eles ligaram pra polícia, alguma coisa assim? Porque você tá ali no meio da mata, também não sei, né? Se eles têm sinal de telefone pra poder ligar, chamar a polícia. escutaram o som de vários carros arrancando em alta velocidade, todos vindo da mesma área onde os gritos e os tiros haviam partido. Logo em seguida, a floresta mergulhou em um silêncio absoluto. Naquela altura, Ted e Nick estavam convencidos de que haviam acabado de presenciar um crime violento ocorrido a menos de 1 quilômetro de distância dali. O problema era que eles estavam em uma área remota, sem qualquer sinal de celular. Olha o que eu falei. Talvez eles não conseguiram chamar a polícia na hora, porque eles estavam sem sinal de celular, né? Mas nas gravações dá pra gente escutar os gritos das pessoas, né? E assim, e se fosse você? Você iria lá ver o que aconteceu? De pertinho? Ou você voltaria pra casa e ligaria pra polícia? Eu tava em tal lugar e aconteceu isso, isso e isso. A única trilha de saída da mata levava exatamente na direção de onde vinham os sons. Aproximar-se significava correr o risco de topar com o perigo desconhecido. Pessoas potencialmente armadas e dispostas a qualquer coisa para silenciar possíveis testemunhas. Diante disso, eles decidiram permanecer imóveis por mais algumas horas, escondidos nas árvores. Eles só começaram a se mover quando já estava totalmente escuro, reduzindo ao máximo as chances de serem vistos. Eventualmente, eles conseguiram retornar ao carro e dirigir até um local onde já havia sinal de celular, para então reportar o ocorrido às autoridades. No entanto, de acordo com as informações disponíveis, quando a polícia foi até o local indicado, nenhum corpo foi encontrado e nenhuma evidência concreta de crime foi localizada. Não haviam sinais claros que explicassem o que o Ted e o Nick haviam ouvido naquela noite, deixando esse episódio bizarro sem qualquer conclusão oficial. Desde então, os espectadores... Galera, mas perguntando aqui pra vocês, vocês acreditam em sussurros da mata? Espíritos de pessoas que já morreram? Igual não sei se vocês assistiram Sobrenatural, mas tem um episódio, O Espírito da Estrada, que a mulher ficava revivendo o assassinato dela. Aí o Jim e o Sam topou com ela
E eles conseguiram, no final, libertar ela, porque ela vivia essa alucinação. Desde quando ela morreu, ela ficou traumatizada. Aí o espírito dela meio que ficou preso na estrada. E ela sempre era perseguida. Assim, no começo do episódio, eles até acharam que fosse uma mulher de verdade, mas como o episódio foi se desenvolvendo, eles perceberam que ela era um espírito, e o cara também que tentava pegar ela era um espírito na estrada. Será que aconteceu esse tipo de coisa aqui? Ah, eu não sei, né? Também pode ser que o pessoal ali também pode ter acontecido dentro do carro, entendeu? E eles foram embora com o carro, então o que eles iriam encontrar no máximo seria pegadas de... seriam rastros, né, de pneus. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Os seguidores do canal passaram a especular. Algumas teorias sugerem que pode ter sido uma execução cometida por um grupo de pessoas, enquanto outras apontam para a possibilidade de alguém ter sofrido um surto mental, talvez alimentado por drogas, enquanto estava armado no meio da floresta. Também surgiram acusações de que tudo teria sido encenado pelo próprio canal como uma tentativa de viralizar, atrair visualizações e novos inscritos. Pode ser Esse, também. no entanto, não parece ser o caso. O The Hunting Public já possuía uma audiência relativamente estável antes do vídeo, e não houve um aumento significativo de visualizações depois do ocorrido. Além disso, eles possuem mais de 1.400 vídeos de caça publicados, sendo aquele o único com qualquer tipo de encontro inusitado. Em geral, canais que encenam situações costumam apresentar um padrão de conteúdo suspeito, o que não acontece nesse caso. Somado a isso, muitos Não acredito não que esses caras encenaram isso não. Isso é uma coisa muito séria, né? apontam que os gritos ouvidos soaram crus, emocionais e intensos demais para serem simulados de forma tão convincente. Sendo assim, a conclusão mais aceita é simples e também tenebrosa. O que eles ouviram provavelmente foi real. Até o momento, mais de 3 anos depois do evento, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite na floresta. Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito a continuar arquivando os relatos mais sombrios da internet. Dito isso, de volta pro vídeo. Na manhã do dia 13 de dezembro de 2024, Mark Wilkins, do canal Northeast Georgia Kayak Fishing, saiu para pescar com um amigo, acreditando que teria apenas mais um registro comum de um dia tranquilo na água. Tudo parecia perfeitamente normal, até que por volta das 7h45, os dois pescadores desciam de caiaque por um trecho remoto. Cara, você viu a mudança da imagem? Os caras começou 1 hora e depois o negócio já tava com aquele clima assim meio tenebroso, né? A neblina no lago, a mata calma, né? Qualquer coisa que eu visse aqui também eu ficaria muito suspeito, viu? Remoto do Lago Emory, localizado na cidade de Franklin, na Carolina do Norte. Em um determinado momento, um deles avistou algo boiando à frente, que de longe parecia apenas um tronco à deriva. Ainda assim, havia algo no formato do objeto que não parecia comum. Movido pela estranheza, Mark se aproximou, e foi nesse momento que constatou a terrível descoberta. A human being? Copy that. Say again? Copy. I think we got a dead body here. Yep, we do. Assim, galera, eles estavam ali no lago e eles encontraram um corpo, né? Mas nesse caso aqui, às vezes nem sempre foi alguma coisa que alguém cometeu. Às vezes, como a pessoa estava na mata também, ela pode ter se descuidado, né? Acabou aí, pode ter se afogado também, é uma coisa que acontece muito em rios e lagos. A pessoa às vezes confia demais, vai sozinho para esse tipo de lugar. Ou às vezes a pessoa até tem a confiança, né? Até vai com outras pessoas, mas acaba que
que acontece esse tipo de coisa. Mas nesse caso aqui eu acho que a pessoa pode ter ido sozinho. Ou também pode ter sido, quem sabe, né? A dead body. Oh my God, a dead body. I found the dead body. Body. Oh my God, a dead body. I gotta call the police. It's right there. Oh my God, a dead body. Call 911. O que flutuava na água eram restos mortais humanos, que aparentemente já estavam na água há algum tempo. Por alguns instantes, Mark ainda tentou racionalizar, pensando que poderia se tratar de alguma decoração de Halloween levada até ali por acaso. Mas conforme se aproximava, a realidade se tornava impossível de negar. O corpo era real. Depois de alguns instantes tentando se acalmar, Mark ligou para a polícia e relatou a descoberta. Na ligação, ele ainda descreveu detalhes perturbadores, como um rosto decomposto e uma mão visível acima da água. Cara, não tem o que fazer. Eu nunca, graças a Deus, nunca encontrei um corpo, mas se você encontrar um corpo, meu amigo, a primeira coisa que tem que fazer é chamar a polícia. Vamos seguir aqui. Eu acho que eu já chamaria logo, nem ficava pensando muito não. I am fishing on Lake Emery and I have come across the dead body. Where out on Lake Emery? I am putting at the boat ramp and I was going down towards the discharge, the water station discharge, and I'm kind of in between the discharge and the boat ramp, heading down towards the dam. Okay. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. Cara, e provavelmente esse corpo aí já tinha alguns dias que ele estava no lago, porque ele já estava em estado de decomposição. Nossa, imagina o cheiro, né, que deve ser. Deus é mais. It looks like a dead body. I mean, there's a hand sticking up, there's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. So, Por si só, a descoberta já era chocante. No entanto, o que tornava a situação ainda mais suspeita era o contexto. Apenas um mês antes, as autoridades haviam encontrado, em um outro trecho do lago, os restos mortais de um jovem de 19 anos. Caso os dois episódios estivessem ligados, isso levantaria a possibilidade alarmante de um assassino em série agindo em uma cidade tão pequena como Franklin. Além disso, o Estado havia emitido um alerta sobre o desaparecimento de uma menina apenas alguns dias antes. E durante a conversa com a polícia, Mark também se lembrou de um detalhe estranho que havia visto mais cedo naquela manhã. hey, and there's shoes at the boat ramp, dude. There's just a pair of like little Crocs, not like a girl-sized Crocs, just sitting there at the boat ramp. Weird. Yeah, I saw them when I put the boat in. They were just like two little Crocs, and yeah. Pela condição em que o corpo foi encontrado, era difícil determinar se o indivíduo era uma pessoa adulta ou não. Mas o medo de que pudesse se tratar de uma criança transformou aquele choque inicial em algo ainda mais sombrio. Cara, que pesado, né? O cara primeiro ele encontra um corpo, depois a história só vai ficando mais sombria, né? Às vezes a gente fica pensando que é o sobrenatural, que nem eu pensei que esse vídeo aqui teria alguma coisa sobrenatural, mas pelo visto aqui são só seres humanos, né? Cometendo crueldade. Graças a Deus aqui, a gente nunca topou com serial killer. Se Deus quiser, vamos continuar sem topar. Por fim, apesar das suspeitas iniciais, a realidade se revelou menos misteriosa. O corpo foi identificado como sendo de Ethel Marie Ogle, de 50 anos, e de acordo com os relatórios oficiais, não houve indícios de crime ou violência envolvidos em sua morte. Segundo relatos, Ethel havia perdido um irmão recentemente e enfrentava problemas de saúde mental.
o que levanta questionamentos sobre se o afogamento foi realmente acidental ou se houve algo a mais por trás daquele desfecho. Olha, galera, como eu falei ali antes, né? Pode ser que a pessoa só saiu mesmo assim. No caso dela aqui, parece que tem fortes indícios, né? Que ela estava cansada dessa vida, mas é igual eu falei, muitas vezes a pessoa só se acidentou ali e aconteceu. Durante uma expedição de verão em Southern Fells, na região do Lake District, Cara, olha que paisagem linda. Acho que eu teria vontade de acampar aqui, viu? Seria muito, muito da hora. Olha esse céu, você tá doido. Lugar bonito. Inglaterra, o explorador conhecido como Black Crag decidiu acampar em um local cercado por uma bizarra lenda antiga. Há séculos, moradores locais relatam que na noite de Midsummer's Eve, uma data comemorativa no hemisfério norte, um enorme exército fantasmagórico seria visto marchando pela crista da colina. Os registros mais antigos ocorreram nos anos de 1735 e 1745, quando dezenas de testemunhas afirmaram terem visto fileiras inteiras de soldados atravessando o topo do morro durante a noite, sem deixar qualquer vestígio ao amanhecer. Movido por essa história popular, Black Crag escolheu passar justamente essa noite em Southern Fells. Cara, interessante, né? Pode ser que a galera só passou, tava passando mesmo ali. Geralmente as pessoas veem as coisas, só que as pessoas têm o costume de aumentar a história, sabe? Ah, eu vi uma pessoa no carro. Daqui a pouco fulano fala, eu vi uma pessoa no carro e parecia que tinha mais alguém. Aí a outra pessoa que escutou, ela vai falar, nossa, eu vi 2 pessoas no carro ali. E aí assim vai, entendeu? Aqui, vamos ver, né? O que será que ele encontrou aqui à noite? Acompanhado de seu cão, Finn, ele montou o acampamento e explorou a crista ao anoitecer. Conforme a luz diminuía, ele não encontrou absolutamente... Cara, mas falando sério, esse cara aqui é muito casca grossa, viu? Acampar sozinho à noite num lugar descampado, deserto, parece ser deserto, né? Não é pra qualquer um, não. nada fora do comum. Nem sons, nem movimentos, nem qualquer sinal que indicasse algo estranho. Mesmo utilizando o modo de visão noturna, o local parecia completamente vazio. 20 past 10. Still no sign. Nothing. And it's getting quite dark now. Moon's up. We can't see it. We can't even see me. The moon's up. One of the planets is up. I don't know what that is. It might be Venus, perhaps. Yeah, sun's down. It's not going to be down for long. It's going to skirt along the north there and pop back up almost in the northeast. So, yeah. Where's his army? Right, I've switched to night vision mode. Got the infrared on, and I probably look very, very strange, but I can't see anything now. It's kind of weird looking, probably in this. There's still quite a bit of light in the sky there, but in terms of on the ground, it's very dark. Convencido de que não encontraria nada naquela noite, Black Crag decidiu retornar ao acampamento e se preparar para dormir, mencionando que provavelmente teria uma noite curta, já que o amanhecer chegaria rápido. Foi nesse momento que a experiência mudou drasticamente. I've not seen anything. I've not seen a single, not even a single soldier. Nothing. Absolutely nothing. So, that's okay. Cara, mas aqui entre a gente, você ficaria feliz por não ter encontrado nada? Ou você ficaria feliz por encontrar alguma coisa? Qual das duas coisas aí você preferiria? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Se eu fosse pra um lugar desse, eu ia querer encontrar alguma coisa, viu? Ou pelo menos deixar esse mistério no ar, é legal. I think I'm going to head back to the tent now and settle down, get a little bit of kip, hopefully not get woken up in the night. I think it's going to be a very early start in the morning because it's going to get very light soon. Not long at all. What the hell?
There's a bloke stood next to my tent. What the f? That is absolutely... E olha o cachorro dele, galera. Vocês acham que o cachorro notou alguma coisa? O cachorro tá bem quieto, né? O cachorro nem latiu praticamente. Scared the out of me. I'm not kidding you. I was walking down there, coming back towards the tent, talking to you guys. I'm telling you right now, there was somebody stood right here. Oh, I'm not kidding you, the hairs on my arms are stood up. My skin is crawling. Right there. Finn's is oblivious to me. Pô, mas assim, também é um pouco difícil, né? O cara, ele não colocou uma câmerazinha na cabeça pra gravar o que tava na frente dele. Fica meio difícil acreditar nesses relatos, assim, que a pessoa tá filmando ela apenas dizendo que tem alguma coisa ali, né? There's no way I'm staying here tonight. No way. I can't stay here. I'm gonna have to pack the tent up and go in the dark. I mean, I've kind of looked in this grass here to see if someone was about, you know, like doing a prank or something. But there's no one in here, and I would have heard them move off. Oh, I don't know what to do. I don't know what to do. This is terrifying. Segundo o explorador, havia uma figura alta e escura parada exatamente ao lado de sua barraca, que inclusive chegou a ser registrada rapidamente por sua câmera. O detalhe mais suspeito... Pô, eu não tinha visto aquele detalhe ali não, galera. Deixa eu voltar um pouquinho. Vocês tinham visto antes? Vamos ver. Exatamente ao lado de sua barraca, que inclusive chegou a ser registrada rapidamente por sua câmera. O detalhe mais suspeito é que Finn, o cachorro, não reagiu de forma alguma, como se não houvesse nada ali. Mesmo assim, Black Crag ficou visivelmente abalado. Já dentro da... Cara, assim, em relação a animais, vocês acreditam que os animais percebem as coisas do sobrenatural? Assim, eu acredito que os animais, eles conseguem ver algumas coisas e por isso eles não latem pra tudo. Mas quando a coisa é muito cabeluda assim, eu acho que os animais, eles percebem e eles ficam bem incomodados. No lugar onde eu morei, né, tinha um pessoal lá que eles mexiam com mexiam assim com trabalhos, entendeu? Fazia rituais e uma vez o cachorro nosso que tava lá, né? No caso o cachorro não era meu, mas o cachorro tava lá e o cachorro toda vez que ele passava na porta assim, é porque eram os vizinhos lá do outro lado, o cachorro ele ficava incomodado e ele começava a latir, como se tivesse alguma coisa ali que a gente não pudesse ver. Mas vamos aqui continuar com o vídeo. barraca, ele tentou racionalizar o ocorrido, mas passou a noite em estado de alerta, ouvindo sons ao redor e esperando a qualquer momento ver uma silhueta cruzando seu campo de visão. It could be someone trying to prank me, but I would have heard them. I would have seen them move off, and I would have heard them move off. Unless they're in the flipping tent. Unless actually I saw them in front of the tent and they've climbed in. I would have heard the zip. I would have heard that go. So, sorry, my head's gone now. I don't know what to do. I'm gonna have to have a think. Just look around and stuff. Right. Let's get in the tent. I just want to make sure there's nobody in here. Okay, we're in the tent. I don't know. Honestly, I don't know what the hell I saw then. Cara, eu tava pensando assim, e é foda assim você acampar sozinho, entendeu? Porque você já pensou se você torce o seu pé? Se você esquece, se você perde sua comida, se você perde sua água, acontece alguma coisa? Se começa uma chuva, entendeu? É complicado, porque nesse tipo de ambiente, esse é um ambiente hostil à vida humana. Não é fácil sobreviver nesses ambientes desertos assim, não. Sem ninguém, entendeu? Sem água próxima, sem comida. Isso aqui que ele fez é uma coisa assim totalmente
que eu diria para vocês não fazerem em casa. I don't know whether I saw. Maybe it might have been my imagination now. Honestly, I don't know. But flipping heck, that really spooked me. Really, really spooked me. We're just gonna try and get a bit of kip and see how we get on. Fins down. I don't think I'll get any kip at all. I've been just paranoid all night. I mean, there's still quite a lot of light outside. And, I don't know if you can hear me. I'm just saying this. There's still quite a lot of light outside. And I'm just half expecting a silhouette to go past. I'm just hearing loads of noises. And I know... Aqui, galera, ele foi pro meio do mato, esperando aparecer aquele exército de soldados, só que não apareceu nada. Aí ele pode ter visto uma silhueta ali na câmera, assim, não dá pra gente dizer o que é, né? Porque o pessoal diz que às vezes acontecem alguns efeitos. E eu acredito aqui também que no caso dele possa ter ocorrido aquele viés de confirmação. Às vezes a cabeça da pessoa já tá tão inclinada a ver algo que qualquer coisa que ela vai ver, ela pode acabar acreditando que realmente aconteceu alguma coisa. You hear loads of noises anyway when you're in the tent, because the tent's flapping and there's bits of grass against it and there's all sorts of weirdness, but I'm completely spooked. Ao chegar em casa e revisar as imagens, ele percebeu algo ainda mais inquietante. A câmera havia parado de gravar exatamente no momento em que ele se virou em direção à barraca. No entanto, um único frame capturado antes da interrupção parecia mostrar uma figura escura próxima ao acampamento, muito semelhante ao que ele afirma ter visto. Até hoje, Black Crag não tem qualquer explicação para o que aconteceu em Southern Fells naquela noite, nem para o motivo pelo qual a gravação foi interrompida no instante exato do encontro. Assim como nos relatos de séculos atrás, o episódio permanece sem resposta. Em novembro de 2022, um caçador de arco e flecha chamado Brandon Fitzpatrick, morador do estado de Michigan... Rapaz, olha a cara do maluco. O maluco já tem a cara de que não bate muito bem da cabeça, não. Vamos ver. Estava acampando sozinho dentro de seu hunting blind, um tipo de barraca camuflada, aguardando que algum animal surgisse em seu campo de visão. Tudo indicava que seria uma sessão comum e silenciosa de caça, até que, de forma repentina, Brandon ouviu uma voz que não reconhecia. Surpreso, ele olhou para fora da estrutura para identificar quem estava ali e se deparou com uma cena imediatamente assustadora. Um homem visivelmente irritado apontava um rifle diretamente para ele. Brandon tentou explicar calmamente a situação, dizendo que estava caçando legalmente naquela... Galera, o que vocês fariam nessa situação que aconteceu aí? Cara, ele botou uma barraca e ele tava ali e do nada chegou uma pessoa armada. Vocês teriam sangue frio pra saber lidar com essa situação? Ou vocês sairiam correndo? área, mas o homem não demonstrava qualquer interesse em ouvir, se tornando cada vez mais agressivo e hostil. Out there right now. But I just want to show you kind of why we're here. I mean, we pay good money to hunt this property. We've been hunting it for years. No, you ain't been moving for years. I've been here 8 years. Do you live on this property right here? Sir, you're not listening to me. I'm not listening to you. I just want to talk to you. I'm sorry. Put your phone down. You have an AR in front of me. I'm fucking scared. Put your phone down. Dude, I'm scared as right now. Okay, well, it's going to be more scary. Put your phone down. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with... Drop your phone. Oh, my God. O homem exigia que Brandon saísse imediatamente da... Cara, assim, se ele pagou ali, né? Tecnicamente ele tem o direito de caçar, mas e se essa outra pessoa for um caçador também e ele tiver surtado? É muito perigoso. área, interrompia qualquer tentativa de explicação e passou a dar ordens diretas, incluindo que ele colocasse o telefone no chão.
O tom deixava pouco espaço para a dúvida de que aquilo era mais do que uma simples discussão territorial. Era uma ameaça explícita. Are you attacking me? No, sir. No, sir. No, sir. I'm hunting. I'm hunting with. Drop your fucking phone. Oh my God, Drop your phone. sir. Listen to me. I don't give a fuck about that. I'm bow hunting. I don't have any guns on me. I don't give a fuck about none of that. I'm asking you to move. I'm asking you to look at me. You're on my. Cara, assim, é cabuloso, né? Vocês conseguem escutar. Assim, que ele ficou nervoso, né? Assim, o trabalho de Uber, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mas já aconteceu de pegar algumas corridas que, galera, muito. Assim, você não sabe o que vai acontecer no final da corrida. É a pior corrida que você pode, trabalhando com um aplicativo, que você pode pegar. É uma tensão. Você fica num nervosismo. Entendeu? Tipo assim, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um motorista de aplicativo é ele fazer uma corrida com a sensação de que ele vai ser assaltado no final dessa corrida. Eu já passei por algumas situações desse tipo, graças a Deus hoje não acontece mais. Mas, cara, assim, eu entendo um pouco assim a situação que ele tá passando. Property. You got to motherfucking go. You're on my property, sir. Okay, Listen. I'm I've packing been up. here 8 you years. know. You've never been here. Listen. Can I come out there so we can talk? Come on out. Okay. Don't touch. No. I have to move my chair to get Walk out over there. it. Walk over it. Okay. Walk over it. Oh my gosh. Yeah, I don't know who the fuck you're on my property. Em determinado momento, ao ouvir Brandon dizer que estava assustado por estar diante de alguém armado, o homem responde que a situação poderia ficar ainda mais assustadora caso ele não obedecesse. Mesmo diante de alguém desarmado e cooperativo, a insistência em questionar se Brandon estaria o atacando soou menos como confusão e mais como uma tentativa de criar uma justificativa antecipada para alegar legítima defesa caso resolvesse atirar. Além de apontar a arma constantemente, o homem também usava um cão agressivo como forma de intimidação e insistia para que Brandon deixasse o local. O caçador, tentando evitar qualquer mal-entendido, explicou que não estava invadindo a propriedade e que aquela área era legalmente arrendada para caça com arco, algo que ele e sua família faziam há anos e nunca haviam tido nenhum tipo de problema. Ainda assim, nenhuma explicação parecia suficiente. O clima se tornava ainda mais afrontoso quando o homem se recusou a se identificar, deixando claro que não tinha qualquer interesse em uma conversa civilizada. Em meio às ameaças, ele ainda fez uma assustadora menção a Shay Vang, um criminoso responsável por um massacre ocorrido em 2004, no qual 6 pessoas foram brutalmente assassinadas durante uma caçada. A referência não era... Caramba, galera, vocês perceberam como essa atividade de caça é uma coisa que rapidamente pode sair do controle? Casual, e a mensagem era clara. Ele insinuava que poderia fazer o mesmo caso Brandon não obedecesse. Apesar do terror evidente, Brandon conseguiu manter a calma, evitando movimentos bruscos e cooperando o suficiente para não provocar ainda mais a fúria do homem desconhecido. Essa postura provavelmente foi o que permitiu que ele deixasse o local com vida. Depois do ocorrido, o caçador tentou registrar uma denúncia e pressionar as autoridades locais para que medidas fossem tomadas. No entanto, segundo ele, a polícia alegou que não havia evidência suficiente para abrir um processo criminal contra o agressor e encerraram o caso sem maiores consequências. Também não tem muito que a polícia vai fazer, né? Uma área de caça, geralmente, é uma área bem grande. E na mata ali os rastros se perdem, né? E como o doidinho lá que estava armado, ele não falou nem o nome dele, assim, a polícia fica sem muito o que fazer, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham curtido. E lembrando, se vocês forem acampar no descampado, tomem cuidado, não vá sozinho. Levem kit de primeiros socorros.
E às vezes é melhor não encontrar nada do que encontrar alguma coisa, viu? Foi do vídeo do canal Arquivo Obscuro. Se inscreva no canal dele, lembrando mais uma vez. Se inscrevam no meu canal também. E muito obrigado, fiquem com Deus e fui!